Vamos ver se tá ok. Boa noite, estamos ao vivo agora mesmo na nossa fanpage Portal Firminas, no Facebook. Estamos ao vivo aí também transmitindo cruzado com a fanpage do FINDAC, o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação da Paraíba. Hoje é a nossa live especial, uma das nossas lives do mês. Planejamos fazer mais uma, mas essa vai ser a primeira do nosso mês, numa semana muito importante, uma semana muito especial, que é uma semana em que a gente ontem teve o Dia da Liberdade de Imprensa, né? E nada mais adequado do que a gente chamar um assunto tão importante como esse, né, que é falar um pouco sobre o assédio, né, no meio jornalístico, né, como é que a gente pode trabalhar com isso, lidar com isso e principalmente combater isso, né, e hoje a gente tem aqui como a nossa convidada especial é a Janaína Garcia. Janaína, ela é do coletivo Jornalistas contra o Assédio e hoje a gente vai bater um papo aqui, vai falar sobre umas coisas, tal, fazer umas perguntas. Hoje só tem hard news aqui no Portal Firminas, beleza? Vou dar agora a palavra aqui para a Janaína falar um pouco também, né, dar as boas-vindas dela para o nosso público. A gente já tem 6 pessoas assistindo e contando, tá? Um minutinho, Jana. O pessoal tá falando aqui que você tá sem áudio. Peraí, deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa aqui da minha configuração. Aqui, pra mim tá ok. Só um minutinho, vamos ver. É estranho mesmo, porque aqui a configuração tá toda funcionando perfeito. Não sei, quer fazer o teste? Só vocês estão ouvindo a Jana? Deixa eu desativar. Ativa aí novamente o teu som, Jana, para ver se agora vai. Não melhorou? Não melhorou ainda. Peraí, vamos ver. Muito estranho isso. Estranhíssimo, porque aqui tá tudo normal. Mesma configuração, tudo funcionando perfeito. Áudio tá ok. Ainda sem som? Será que é o meu som? Eu vou tirar o meu fone também para ver o que funciona. Acho que eu ouvi minha voz aqui. Oi. Eu tô ouvindo o meu retorno aí no seu teste. Gente, e agora? Vocês estão escutando? Será que é o meu som? Eu vou tirar o meu fone também para ver o que funciona.
Fala aí, Jana. Eu ouvi minha voz aqui. Oi. Eu acho que tá rolando, viu, Elara? Sem o meu... Eu fiz um teste aqui. Gente, vocês estão ouvindo a Jana falar? Jana, fala aí. Agora foi. Tô ouvindo o meu retorno aí no seu teste. Então a gente vai fazer assim. Vamos fingir que não começou e vamos começar. Então, dizer pra Jana da satisfação da gente de estar recebendo você aqui na nossa live mensal do Portal Firminas. Desculpa o seu mudo. Você não tá me ouvindo? Oi, agora sim? Agora sim. Tá saindo o meu som agora? Agora tá ok. Beleza, então o pessoal já está dizendo aqui que está tudo ok, já sabemos que a nossa audiência está ativa, está participante. Aí Na sim. verdade, não foi falha, era só para a gente testar se estava todo mundo ligado. Então, na última vez, como eu disse, a gente passou 8 minutos eu entrevistando a nossa entrevistada e não estava online, né? Então, sempre acontece alguma coisa, mas estamos juntas, né? Então, seja bem-vinda, Jana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre jornalismo, né, e assédio, né? A Jana é a nossa convidada, a Janaína Garcia, ela é do coletivo Jornalistas contra o Assédio e é a nossa live especial desse mês, né? Vamos ter mais uma live. Acompanhem, gente, o Portal Firminas, estamos sempre divulgando novos conteúdos lá. E vou abrir aqui agora para a Janaína poder falar também e dar as boas-vindas dela, tá? Bom, vamos lá. Espero que estejam me ouvindo. Eu sou jornalista aqui em São Paulo, sou cofundadora do coletivo Jornalistas contra o Assédio, né? Um grupo que eu ajudei a formar junto com a Thaís Nunes, uma grande amiga aqui em São Paulo, repórter no SBT. E é uma honra para a gente estar podendo falar hoje com vocês aqui, né? Agradeço imensamente em nome do coletivo esse convite ao Portal Firminas, esse portal que é tão importante, né? Para a gente ter mais publicações com viés de gênero na imprensa, né? É muito interessante ver como esses sites têm proliferado aí nos últimos anos, então precisamos mais disso e precisamos falar de um assunto que ainda nos é tão caro, principalmente a nós mulheres. Então, cada oportunidade é uma oportunidade a se celebrar para se tirar ou diminuir, pelo menos, esse elefante na sala, que é o tema do assédio ainda. É isso mesmo, Jana. A gente não pode cansar de falar disso, né? Porque é um assunto que precisa realmente ser visto e ser revisto e a gente tem que estar, né, realmente lutando para mudar a situação, que é uma situação... Se ocorre assédio em várias profissões, na nossa profissão ela é uma realidade muito cruel, né? Porque a gente sofre assédio dentro da redação e sofre assédio fora da redação, com as fontes, em várias situações diferentes, né? E aí a nossa pauta hoje é essa, né? Infelizmente, né, entre os jornalistas, a gente vai falar um pouco sobre a realidade da mulher também, da profissão, até porque a nossa pauta, né, é a pauta feminista. Nós, como mulheres, precisamos falar sobre nós como mulheres, né? Firminas é realmente um portal feito por e para mulheres e não podia ser diferente na nossa live sobre assédio, né? Então, entre os jornalistas, essa é uma realidade mais comum do que se gostaria de assumir, né? A questão do assédio. E aí, até mesmo comunicadores homens, né? Homens que se diz como um perfil progressista, né? Homens que se dizem desconstruídos, progressistas, se envolvem em situações nas quais acabam desqualificando outras colegas que são mulheres na profissão. Como é que você vê essa situação, Jana? Olha, quando a gente fala de assédio, a gente está falando, como vocês bem sabem, né, toda mulher em algum momento da vida já passou, eu tenho uma ideia do que a gente está falando, toda raiz das situações de assédio é o machismo, é uma criação patriarcal, né, mas ainda muito sedimentada em uma cultura machista. Isso a gente tem consciência de que não é uma situação que se muda da noite para o dia, né? Nosso coletivo ele começou no ano de 2016, né? Vai completar 5 anos agora.
Mas é uma conversa, é um debate que a gente tem feito nesses 5 anos, e temos muito ainda por fazer nesse sentido, né? E quando a gente fala da cultura, dessa cultura de assédio, mas antes disso, dessa cultura machista, que passa, inclusive, pelos nossos amigos, nossos familiares, ditos mais progressistas, a gente não está falando apenas daquele indivíduo, né, mas de décadas de uma cultura que precisa ser mudada. Acho que um grande desafio nosso, como mulheres feministas, né, que lutam o feminismo nesse sentido de equidade mesmo, de oportunidade para todos, fazer, um grande desafio é fazer, se fazer compreender que essa não é uma luta exclusiva das mulheres, né? Por algum tempo no nosso coletivo, Lara, a gente teve essa discussão, assim, de mulheres falando para mulheres, mulheres falando para homens, mas chegamos num momento em que a gente falou, poxa, os homens precisam estar com a gente nessa fala, né? Porque o comportamento ainda o assédio parte muito da figura masculina, não só, mas muito ainda da figura masculina. E isso, atingir essa figura masculina, né, mas trazê-la para a nossa causa como aliada, implica em a gente saber como falar, inclusive com esses colegas, que volta e meia a gente classifica como os esquerdomachos, os feministas, né, que estão cheios por aí. O meu grande dilema, o meu grande desafio, assim, eu, pessoalmente, é como falar com esse público sem repeli-lo, né? Porque eu classificar um homem como feminista, como isso, aquilo, ok, eu estou apontando o dedo, olha, você diz que faz isso, mas a sua conduta revela outra coisa. Mas eu preciso, antes disso, trazer ele para a minha causa, eu preciso fazê-lo ter empatia pela minha causa. Então, eu acho que a gente está num momento também de desafios de comunicação com essas pessoas que nós queremos ao nosso lado na luta, entende? Exatamente, eu acho que a gente precisa, na verdade, encontrar um meio de comunicar de maneira não agressiva, né? Porque se a gente usa certos tipos de estereótipos, né? Como você falou aí, a questão no meio feminista, normalmente a gente tem isso, né? Quando um homem ele se diz desconstruído e tem algum deslize, né? Vamos dizer assim. Aí a gente diz, o feminista, tal, não sei o quê. Mas quando a gente usa esse tipo de expressão, a gente também tá fazendo do lado de cá do mesmo jeito que se faz do lado de lá, né? Então a gente precisa entender que, na verdade, todo mundo tá do mesmo lado e a luta contra o assédio é de todo mundo, né? Tanto homens quanto mulheres. De acordo com um estudo que foi divulgado pela Unesco, né, na última semana, 3 a cada 4 mulheres jornalistas, ou seja, é um número alto, né? De cada 4 mulheres jornalistas, 3 já sofreram ataques online, já passaram por algum tipo de ataque online. E em 20% dos casos, esses ataques não ficam só online, eles passam para a vida real. Esses números eles mostram como é realmente importante a gente falar sobre esse assunto, né? E expor essa realidade. O que a gente precisa fazer na prática para mudar esse cenário, Jana? Jana, tá me ouvindo? Não, tá travando o seu áudio para mim. Você escutou até o que, meu bem? Eu escutei quase nada. Eu escutei só o começo da pesquisa, o restante eu não ouvi, travou. Tá, então vamos lá. A cada 4 mulheres, 3 já sofreram algum tipo de ataque online e 20% desses casos, esses ataques passam para a vida real, né? E isso mostra como é importante a gente realmente estar trazendo essa realidade, expondo esse assunto. Qual é a saída na prática para essa situação, Janaína? Olha, Lara, eu adoraria ter uma resposta para você, assim, uma receita do que fazer. A gente, em 5 anos, a gente começou nessa questão, nessa luta do assédio de uma maneira, em 2016. Muita coisa aconteceu no país de 2016 para cá. Uma coisa que, com certeza, eu posso te afirmar que se profissionalizou
nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, foram os ataques coordenados contra a figura do comunicador, do jornalista, principalmente as mulheres, né? A gente teve, 2019 para cá, não é segredo, isso foi tornado público, inclusive houve decisões judiciais agora recentes a respeito. A gente teve ataques coordenados por figuras políticas, como o presidente da República. O emblemático disso foi a Patrícia Campos Mello. Eu diria para você que, cito a Patrícia, mas há outras várias jornalistas que passaram por situações semelhantes, que falam cobertura política, assédio, né? Porque você tem redes sociais, por exemplo, o Twitter é a rede mais utilizada pelos jornalistas, né? É uma rede que você usa para trabalho, para informação, para lazer, para tudo. Muitos desses ataques são feitos justamente no ambiente da rede, que mais é útil para a figura do jornalista. Isso não parece estar próximo de um fim. Agora, o que nós temos feito, né, como coletivo, o que nós fizemos nos últimos meses para cá, inclusive de 2019 para cá, foi cobrar das plataformas que possam responsabilizar os autores desses ataques, né, coordenados à figura de comunicadoras. Esse é um ponto. O outro ponto, e algumas jornalistas têm feito isso, eu não vou ser ingênua de dizer que todas as jornalistas, um departamento jurídico, ou mesmo um advogado que ela possa bancar para entrar com uma ação, mas judicializar esses casos, né, coletar as provas tem, infelizmente, abundantemente, né, mas não deixar isso ficar impune, assim, no sentido de, olha, eu não aguentei isso calada e fechei meu perfil e esperei, entendeu? Então, faltam respostas das autoridades, no que se refere, sobretudo, à investigação e a respostas mais ágeis para esses casos, ataques no ambiente virtual que podem ocasionar ataques no ambiente físico, né? Então, a gente não pode esperar que um ataque físico aconteça, mas eu acredito que no momento em que um presidente, um político qualquer, usa uma plataforma em que ele tem X milhões de seguidores para falar, o filho dele, que é um político também, para falar que uma jornalista deu furo para obter uma informação no sentido sexual, a mulher está muito mais sujeita a essa crítica de cunho sexual, né? Aí eu acho que é uma resposta que as plataformas ainda precisam dar de maneira mais célere. E é nisso que a gente trabalhou recentemente para cobrar, tivemos até algumas respostas, no caso do Twitter, né? Mas eu diria para você que é a ponta do iceberg, né? A gente está falando de Twitter, mas tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, e esses também são meios de ataques na internet, né? Então, responsabilização das plataformas e delas próprias sobre o que fazer em situações como essa, eu acho que é algo que a gente ainda está engatinhando, infelizmente. Com certeza, né? Uma realidade que a gente precisa ainda andar muito para poder mudar, né? A Aline está online aqui acompanhando a gente, ela diz o seguinte: acho que existe muita falsa simetria. A violência machista não pode ser comparada a uma reação muitas vezes raivosa de mulheres cansadas do assédio. Isso é uma realidade também, né? Porque existe esse comportamento, né? Essa comparação, né? Quando a gente reage ao assédio, que a gente está cansada de passar, né? Eu já passei situações de assédio, acho que toda mulher jornalista já passou algum tipo de assédio, ou assédio moral, ou assédio sexual, mas já passou algum tipo de assédio. Eu já passei pelos dois, né? Então, às vezes a gente está tão cansada que a gente vai e fala de uma maneira que não é uma maneira amigável, né? Vamos dizer assim. Mas é porque a gente realmente fica cansada, né? E aí existe uma falsa simetria no discurso, realmente, né? A gente também não pode achar que a gente tá se igualando ou coisa do tipo, mas que às vezes a gente precisa de realmente desabafar e dizer o que a gente está pensando e nem sempre essa reação ela vai ser tão amigável porque a gente já está cansado disso.
né? Então eu entendo o que a Aline está querendo dizer aqui também, né? Ele diz, a violência machista não pode ser comparada a uma reação muitas vezes raivosa das mulheres que são cansadas do assédio. A Aline também fala o seguinte, difícil falar em estratégias contra o assédio quando a gente tem um presidente que incentiva a violência contra jornalistas, especialmente contra mulheres. Isso é uma das coisas que a gente vai falar muito aqui na nossa live, né, não, Jana? Infelizmente. Feliz ou infelizmente, né? Então, ano passado, né, recentemente, o Brasil acompanhou os desdobramentos do caso Mari Ferrer, né? Então a gente teve todo esse caso que o Brasil acompanhou e saiu uma reportagem da jornalista Shirley Alves no Intercept, né, onde ela utilizou um termo, né, chamado estupro culposo. Esse termo ele não existe ele causou uma grande repercussão o uso desse termo, né, nas redes e na mídia de modo geral, porque é um termo que não existe no nosso ordenamento jurídico, mas foi a maneira como a Shirley encontrou de falar do assunto, né, para que as pessoas compreendessem o que realmente aconteceu, né, para que o acusado fosse absolvido do crime, né? E aí, depois da repercussão da reportagem que saiu, a Shirley passou a ser desqualificada como profissional, né? Começou a ser assediada com ataques machistas, ataques misóginos, pejorativos, né? Na sua opinião, existe algum tipo, essa narrativa aí de desqualificar a colega pela maneira como ela escreveu, pelo termo que ela usou, está associada a algum tipo de incompreensão do processo jornalístico e do trabalho jornalístico, Jana? Eu vou devolver a pergunta para você, Lara. Você acredita que se fosse um homem que tivesse escrito estupro culposo, ou você acredita que se saísse o nome de um editor responsável juntamente com o nome da repórter, a reação teria sido a mesma? Eu acredito que não, né? É uma coisa desproporcional, na verdade, né? No caso até do Intercept, como alguns outros veículos, você tem o nome, salvo engano, não sei se eu estou fazendo confusão, mas você tem, alguns veículos você tem o nome e uma fotinha, né, do repórter que assina. Eu posso dizer para você sobre esse caso o seguinte, a gente acompanhou esse caso da Shirley, né, ela nos procurou, nós trabalhamos ali em conjunto com ela em algumas soluções, inclusive com o Twitter, né, mas quando eu falei para você, agora há pouco, na outra resposta, a respeito das ações articuladas, das milícias virtuais, né, que atacam, que usam as redes sociais hoje para atacar, esse caso da Shirley, ele foi mais um caso de milícias digitais, né, que se organizaram para atacar uma comunicadora, mulher, novamente, né, fazendo todo tipo de associação, sexual ou não, mas sempre de uma maneira misógina. Eu não acho que é apenas a incompreensão de uma parcela, vamos dizer, né, das pessoas, dos críticos, né, ao papel do jornalista. Hoje você vê gente indo para a rua defender um governo, né, se aglomerando em plena pandemia, com o país batendo aí, superando 400 mil mortos, né. Eu tento acreditar que uma parcela dessas pessoas, de fato, não compreende o que é o papel da imprensa, né? Que não é você adular um político, como se faz em outras ditaduras, com outros meios de comunicação. Eu acho que nesses casos de ataques contra figuras de mulheres jornalistas, são ações coordenadas, né? São robôs, são funcionários de escritórios de advocacia, né? São agentes públicos, são gabinetes do ódio que estão espalhados por aí. E aí, isso se espalha de uma maneira, mas sempre de forma muito articulada, e aí sim, organicamente, talvez, você possa replicar isso nos grupos de WhatsApp das pessoas você que... precisa ocupar. Desculpa, problema. Meu celular. E aí, de repente, você pode repassar isso organicamente, mas eu não acho que a raiz disso seja, não me parece, e os fatos não me mostram isso, né, pelas situações que chegam. Esse caso da Shirley, ele foi muito emblemático também nesse sentido. Você tinha ali grupos de pessoas ligadas ao réu que promoviam os ataques a ela, né. Então, a gente atuou no sentido de, ou, por exemplo, no YouTube, né, fizeram montagens dela, de vídeos, de coisas antigas dela,
e começaram a replicar isso. Isso não é incompreensão do papel do jornalista, isso é ação intimidatória, né? Isso é milícia virtual. E não são robôs que fazem isso, são pessoas, são seres humanos e que tentam com isso que é grave, né? Ontem a gente teve aí o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, como você bem citou. Será que esses ataques acontecem apenas, entre aspas, contra essas mulheres jornalistas? Ou será que isso é uma maneira de autocensurar, né, de fazer o jornalista ou a jornalista, a maior parte das vezes, se fechar para um universo de possibilidades? No momento em que eu, jornalista, tenho que pôr um cadeado no meu Twitter por razões de eu não quero ser vítima de hater, eu posso fechar o meu Twitter por questões, enfim, meu perfil pessoal, não quero que todo mundo leia. Ou eu posso fechar porque eu não estou suportando lidar com os haters, né? É muito pesado, é tóxico, né? Então, isso te afeta, mulher jornalista, de uma forma muito pesada, mas isso, em último caso, afeta mesmo a liberdade de imprensa, de expressão, e é o público que é afetado com isso, né? Se eu tenho que ficar medindo cada palavra que eu vou escrever, né? Eu recebi relatos recentemente de colegas jornalistas que tinham feito threads no Twitter falando que o presidente mentiu. O presidente falou tal coisa e os fatos mostram que ele mentiu. E no primeiro momento, a própria empresa falou assim, olha, não publica isso porque você está ferindo o código de ética aqui do manual de internet aqui de redes sociais da empresa e você pode ser vítima de hater, né? Será que é um hater, de fato? Ou será que é uma ação? Então, aquele jornalista, ele vai ficar, puxa, eu não posso escrever que o presidente está mentindo. Você tem noção do efeito que isso traz para a democracia, para o meu público? Eu não poder falar que um político... Eu estou citando um político, mas poderia ser qualquer outra pessoa, e poderia ser qualquer outro político, né? A gente publica aquilo que eles não querem que seja publicado. No momento que eu tenho que me censurar, porque aquilo vai virar um ambiente tóxico ao extremo, o maior prejudicado não é o jornalista, né? O maior prejudicado é o público. Só que isso é uma coisa, essa censura, autocensura, ela vai virando uma coisa real, né, na vida da gente. Quando a gente começou Firminas, né, não tinha editora de política, né, e ainda não tem. Eu faço, às vezes, de escrever as matérias sobre política, porque é uma editoria muito importante, né, e nesse momento, especialmente, a gente não pode deixar de falar, né. Mas a todo momento, quando eu estou escrevendo as matérias para Firminas, eu mesma me pego me autocensurando. Porque se eu vou falar isso na coluna e depois, e se eu for atacada, e se tiver um hater, se alguém ler e começar a fazer linchamento na internet comigo. Então, assim, é uma coisa real, entendeu? A gente vai ficando, assim, na real, preocupado, né? E eu digo a você, eu tenho mais experiência em assessoria, né? Mas mesmo em assessoria a gente também sofre com esse tipo de autocensura. Porque nós, como formadores de opinião, né, o que a gente posta na rede, então muitas vezes acaba impactando no nosso trabalho, né, na assessoria. Então o cara, às vezes você vai rolar um job para você e você posta alguma coisa, alguma opinião e a empresa não quer mais te contratar porque você tem opinião. Aí você começa a rolar uma autocensura, né? Porque você não pode falar mal do governo porque não vai pegar o job e tal. E é muito complicado isso, né? Então, a Elo também está participando aqui, tá mandando aqui um alô. Ela diz o seguinte: em qualquer circunstância de assédio, seja moral ou sexual, dentro das empresas e em caso de não resolução, é preciso partir para o jurídico. Ela defende que é preciso judicializar a situação, né? Então, eu acredito que a gente tem que esgotar todas as possibilidades primeiro, né? Mas também, quando é necessário, a gente precisa levar isso a sério realmente e partir para uma solução jurídica. A Aline, ela completa aqui: a autocensura acaba fazendo com que muitos assuntos importantes não tenham o devido destaque. Né? Então, isso é uma realidade. Né? Hoje a gente vive com medo de dar a nossa opinião sobre muitos assuntos. Né?
E como formadores de opinião, é como você mesmo disse, isso é um problema para a liberdade de imprensa, né? E aí a gente vai fazer um contraponto aqui, né? O nosso presidente, ele gosta de liberdade de expressão, mas não gosta de liberdade de imprensa. Né? Na última semana, a jornalista Driele Veiga, né, da TV Aratu, na Bahia, ela estava numa coletiva com o presidente e durante a coletiva ela perguntou sobre a foto que ele saiu essa semana aí também com uma placa de CPF cancelado, né, que é uma expressão utilizada pelas milícias para falar de pessoas que foram exterminadas, né? E aí, em resposta, o presidente olhou para ela e simplesmente chamou ela de idiota. Né? Então, assim, gosta muito de liberdade de expressão, gosta de falar o que pensa, mas a liberdade de imprensa não gosta de dar. Né? Então, esse e outros casos aí, como você citou, da Patrícia Campos, né? E outros casos inúmeros em que se incentiva a violência contra jornalistas de forma institucionalizada, realmente, né? Então, existe algum caminho para a gente mudar esse cenário, Jana? Ou só tirando o presidente? Esse é um caminho, né? E eu espero realmente que seja um caminho que a gente, como país, como democracia, a gente possa seguir o ano que vem, independentemente de quem a gente colocar. Mas eu acho que um governo que flerta o tempo todo com autoritarismo, ele não pode ser uma opção em qualquer circunstância. E é interessante, né, Elara, porque no nosso código de ética da profissão, tá lá, né? Tem um artigo que ele é muito expresso, assim, tudo aquilo que viole direitos humanos, cabe ao jornalista se opor àquilo, né? Então, eu acho que ter isso em mente, nós jornalistas, pensando, eu falo que eu tenho um lado poliana, mas o meu é o polijana, que ele consegue ver alguma coisa boa naquilo. Eu vejo que algumas empresas estão começando a se mobilizar nesse sentido, e dou até exemplos para você, né? A gente fala muito do jornalismo declaratório, né? Bolsonaro diz que a vacina da Pfizer faz virar jacaré. Né? No caso, é a Coronavac que faz, não é a Pfizer, né? Mas a gente está começando a ter um olhar mais crítico para esse próprio jornalismo declaratório. Sem provas, vírgula, Bolsonaro afirma que a vacina causa isso. Então, eu acho que os veículos, eles estão, talvez tardiamente. Eu tive uma experiência recentemente nos Estados Unidos, morei um tempo lá, e eu pude ver como que a imprensa de lá, alguns veículos, eles se colocavam de maneira mais crítica ao Trump, sem necessariamente serem democratas, né, e expressarem isso tão claramente. Então, os veículos se posicionarem em relação aos fatos, em relação a valores que regem a nossa profissão. Eu acho que isso é o primeiro passo de tudo. Como os veículos, esse é um primeiro passo. Agora, como que as instituições da sociedade civil, né, as entidades, como que elas podem trabalhar? Né? Tudo que esse governo, e que alguns outros governos de verniz autoritário querem, é a menor resistência possível. Né? Poxa, por que tem o Supremo Tribunal Federal? Né? Por que tem o Congresso? Quer dizer, se dependesse de políticos de viés autoritário, você não teria um Supremo Tribunal Federal. Você não teria nada que os regulasse. Na medida em que esses entes existem, o que a gente pode fazer para pressionar, para cobrar que os nossos direitos não sejam tergiversados, para dizer o mínimo, né? Então, eu vejo coletivos, e eu acho que esse é um aspecto até positivo, assim, de toda essa situação que a gente tem vivido, de ataque sistemático à democracia. Isso gerou uma contra-reação, ao ponto de a gente estar aqui conversando sobre isso agora. E vários outros coletivos, amanhã tem outros encontros para falar de liberdade de imprensa, né? A Abrage fazendo coisas, as agências de checagem fundamentais, né? Aos fatos, a lupa, várias, fazendo sistematicamente esse trabalho e resistência. Como reagir a tudo isso? Resistindo. Como? Na maneira que me compete, seja como coletivo, conversando com outros coletivos, né, operacionalizando coisas como é possível. Não vamos ser ingênuos também de dizer que a pandemia não afetou isso, porque afetou, né, as pessoas estão estafadas, trabalhando de casa o tempo inteiro, tudo é online, isso cansa. Mas eu acho que o primeiro passo é não aceitar isso que está acontecendo, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falar, olha,
É um absurdo isso, e a gente precisa se insurgir. Como? Como veículos, como empresas, né? Não aceitando o discurso pelo discurso, simplesmente, né? Mas eu acho que no dia a dia, né, e a gente teve um exemplo muito interessante aí, acho que no passado, retrasado, eu já estou tão perdido no tempo, quando os veículos deixaram de acompanhar o cercadinho do presidente, né? Esse foi um exemplo muito interessante, assim, de como que as empresas podem falar, olha, não aceito isso, né? Aceito. Eu não sei se você reparou recentemente a própria TV Globo, né? Eles pararam de mostrar muitas imagens do presidente, eles começaram a fazer dublagem, assim, do que ele dizia, né? Enfim, eu acho que ainda são reações. A gente ainda está no começo, mas eu vejo que isso está acontecendo, né? Essa é a Polijana falando, talvez. Né? Mas se a gente não tiver um pouquinho de Polijana, né, a gente enlouquece, né? Total. Então, a gente tem aqui a própria Shirley Alves, está acompanhando a nossa live, ela também comentou aqui, olha só, ela disse o seguinte, é exatamente isso que a Jana está comentando, a gente mede cada palavra e passa a se censurar o tempo todo com medo das reações nas redes. Aproveito para dizer que sou muito grata ao coletivo Jornalistas contra o Assédio e a outras instituições que me deram apoio e me ajudaram a compreender o que estava acontecendo naquele momento de turbulência. Então, a própria Shirley aqui dando um alô e a sua palavra, né, a respeito do coletivo Jornalistas contra o Assédio. A Elô também comenta o seguinte, e quando você trabalha para um empregador de direita e que te segue nas redes sociais, a autocensura vem como se fosse a preservação do seu emprego, apesar de não ser o trabalho ideal, infelizmente. Hoje a gente tem um país, né, que eu não gosto de usar esse termo, né, mas a gente vê um cenário polarizado, né, no nosso país, infelizmente, né, e um lado muito pautado na violência, né, nas redes. Isso é um cenário muito delicado, né? Eu mesma... E a gente tenta, na verdade, ter um diálogo civilizado e do lado de lá, muitas vezes, vem diferente, né? Vem violenta a resposta. Nas eleições de... Não vem diálogo, né? Não vem diálogo, exatamente. Nas eleições eu tive que bloquear mais de 300 pessoas no meu Facebook por conta de ataques, porque se colocava uma coisa baseada jornalisticamente falando, ou uma checagem de fato e tal, e o que vinha era a resposta, tá apoiando o comunista, não sei o que, tal, as coisas, sabe, que você não consegue compreender de onde veio e onde estava guardado tudo isso, sabe? Porque eu honestamente, eu acho que esse pessoal ressuscitou da ditadura, sabe? E, enfim, mas vamos lá. A Aline completa aqui dizendo o seguinte, a eleição do Coisonaro é uma prova cabal do quanto o jornalismo tem que ser fiel à verdade dos fatos. Porque existe uma grande parte da mídia hegemônica que ajudou a inflar o ódio ao PT e eleger esse despresidente. Infelizmente é uma realidade, né? A gente tem... a mídia, ela tem ela tem um viés editorial, né? Que quando ela quer, ela tanto elege quanto derruba, né? E infelizmente a gente foi pautado aí numa campanha de ódio contra o PT, né? Não estou defendendo nem A nem B aqui, né? Mas isso realmente aconteceu, é um fato no nosso país e hoje a gente tem um governo que o Brasil não merece isso que está acontecendo, né? O Brasil não merece. Infelizmente, muitos brasileiros discordam do que eu estou falando, né? Mas eu acho que a gente não merecia estar nesse buraco que a gente está. Enfim, por que é importante, Jana, a gente acolher esses colegas que passam por situações de assédio? Por que a gente não deve calar jamais? E a síndrome da impostora, o que tem a ver com isso? Só completando uma coisa que você falou aí a partir dos comentários, né? A mídia hegemônica e tudo mais. Eu acho que o principal problema, assim, que a gente colheu de tudo, né? Até da meia culpa da imprensa própria, né? Que não se faz,
é o processo de falsa simetrização da realidade, né? A gente viveu isso em 2018 de forma muito esculachante, né, para dizer o mínimo, e agora a gente está colhendo, a própria imprensa está colhendo o resultado disso, infelizmente, né? Agora, em relação a acolher as vítimas de assédio, eu posso te dizer, eu participo de vários grupos de repórteres, jornalistas, enfim, aqui em São Paulo. É curioso a gente ver, por exemplo, no começo do nosso coletivo, em 2016, algumas reações ainda eram muito tímidas, assim, de apoio, né, de apoio explícito ao nosso trabalho, principalmente de colegas homens, né. Até o momento em que um político, que agora é pró-vacina, pró-ciência, né, e é do governo aqui de São Paulo, até o momento em que esse político, o João Dória, ele fez um post no Facebook, tagueou um repórter da Folha, né, para os X milhões de seguidores dele, 4 milhões na época, uma coisa assim, ele tagueou discordando da reportagem do colega, né, do repórter da Folha, do Arthur. Bom, o Arthur foi vítima de todo tipo de ataque hater que você possa imaginar, né. Nós, como coletivo, nos posicionamos, né, cobramos uma atitude ali do então prefeito, porque é um absurdo aquilo, né? E aí nós começamos a ver algumas reações de homens que até então pouco eram aderentes à nossa causa, falar, nossa, mas que absurdo, isso é assédio, não pode fazer isso com um colega, né? Você entende? Eu consegui trazer homens para o debate no momento em que eu falei, putz, não se faz isso com um colega, né? E ainda assim, isso jamais se faria, mas além de tudo, a matéria do repórter estava tecnicamente ótima, assim, ele ouviu todos os lados, né? Então, usou aquilo para fazer palco para o público dele na época, né? O João Dória. Mas foi importante, para a gente para mim, pelo menos, assim, foi um divisor de águas, porque colegas que até então eram muito tímidos ou simplesmente não se metiam na causa, começaram a entender o efeito nocivo do assédio para os homens. E aí foram entendendo um pouco mais como que é para a mulher, quando é para a mulher se fala de... Aí veio a Patrícia Campos Melo, que é uma puta jornalista reconhecida, premiadíssima, maravilhosa, né? Melhor repórter hoje em atividade no país, uma das melhores. Então, precisou acontecer com um homem, precisou acontecer com uma Patrícia Campos Melo, ou com várias outras conhecidas da grande imprensa, para os caras e para as pessoas em geral começarem a entender minimamente, assim, o que é o assédio, né? É uma coisa que sempre aconteceu e que acontece enquanto a gente está conversando aqui. Tem alguém que está assediando moralmente um colega ou uma colega num grupo de WhatsApp, cobrando resultado, entendeu? E dane-se que a gente está em pandemia, que você está cansado. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Mas acolher as mais diferentes formas, né, de vítima nesse processo, isso é muito importante, inclusive para a gente para reforçar esse processo de empatia, né? Eu sei que é difícil, em situações que você fala, putz, mas essa pessoa aqui é de direita, ela atacou comunicador até ontem, né? Se eu aponto o dedo para a incoerência alheia, no momento em que eu pratico essa incoerência também como coletivo, ainda no caso, né? Nossas posições são coletivas, a gente tem que ter um mínimo de coerência. Então, já aconteceu várias vezes a gente se posicionar por colegas ou por situações que envolviam pessoas que até algum tempo atrás a gente jamais teria pensado, né? Mas pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com a Sherazade, pode acontecer com a Patrícia Campos Melo, e acontece, né? Deixa de ser assédio porque é com uma pessoa de direita? Não deixa. Como que eu vou trazer essa pessoa de direita? O problema não é ser de direita, o problema é ser um fascista, né? É ser um extremista. Esse é o problema. A pessoa ser conservadora ou de direita, tanto faz, ela tem que ter um mínimo, a gente tem que ter um mínimo de base de respeito para o diálogo, né? E no momento em que eu vejo que alguém não tem, mas passou a olhar para aquela causa de uma forma diferente, porque ela ou alguém muito próximo foi acometido por aquilo, cara, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade. A gente vai falar para a bolha nossa até quando? É uma linha muito tênue, né? Porque a gente fala que existe intolerância, né?
Mas se a gente for intolerante também com as posições das outras pessoas, também é complicado, né? Porque todos nós estamos sujeitos a sofrer algum tipo de assédio, independente da nossa posição política, do nosso espectro, do que a gente acredita, né? Isso aí é independente, a gente está sujeito a acontecer com a gente. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tem gente que assedia e é assediada, né? Isso aí é um fato e a gente precisa ter esse amadurecimento para fazer essa leitura, né? Então, eu fiz aqui uma parte da minha pergunta, né, a respeito da síndrome da impostora. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque muitas vezes nós, como mulheres, né, somos... Claro que o homem também tem síndrome de impostor, mas a gente como mulher, a gente sofre de vários lados, né? E ainda sofre dentro, né? Porque a gente tem que vencer vários desafios dentro de casa, fazer 2, 3 turnos, um turno não remunerado para cuidar de casa e cuidar de filhos, tal. E ainda tem que ter um desempenho extra além do esperado para poder superar os homens. Então a gente se qualifica mais, se organiza mais, trabalha mais, dá mais resultado e a gente ganha cerca de 25 a 40% a menos, né? É difícil a gente subir para cargos e funções de liderança e de chefia, né? E isso assim, eu estou falando do alto dos meus privilégios como mulher branca. Imagina quando é uma mulher negra, né? E a gente pauta muito essa questão de também trazer mais diversidade para dentro da redação. Então, é muito, muito complicada essa questão da síndrome da impostora. E será que a gente consegue superar isso ainda, Jana? É mais para a gente refletir a respeito. Eu sei que você não vai ter uma resposta pronta para isso, né? Quem me dera. Até porque quem nunca sofreu disso, né, Lara? Então, a gente cresceu numa cultura, assim, eu, você, quantas de nós, né, inclusive das mais novas gerações, né, é uma cultura que nos fala o tempo inteiro o que serve e o que não serve para a mulher, né? Então, agora é Dia das Mães no domingo, né? A mãe é a guerreira, ainda tem campanhas ridículas que falam que você, né, que mostram que você tem que presentear as mães com tudo aquilo que as coloca dentro do ambiente doméstico, né? Liquidificador, fogão, enfim. A própria publicidade nos leva para isso, né? E não, a mulher tá fora de casa, né? Então, quantas vezes, né, eu ouvi de colegas, assim, né, na minha vida, que economia, política, eram assuntos mais sérios, né? Assuntos que homens, repórteres homens, editores homens tocam, né? Isso ainda bem está mudando, né? Tem muita mulher hoje fazendo análise de política, poucas ainda negras, concordo com você, é muito mais difícil você superar essas barreiras quando você é uma mulher negra, né? Imagina então uma mulher negra e favelada, né? Quão mais difícil que não é para tirar esse olhar, esse filtro da sociedade para elas. Mas eu acho que nós falando entre nós, mulheres, né, dividindo nossas dores, né, nos unindo de alguma maneira, assim, e nos apoiando, sabe? A gente tem redes de mulheres por aí que a gente nem desconfia que são redes, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei numa empresa em que minhas grandes amigas são ainda, porque elas ainda são minhas amigas mulheres, e todas passavam por situações assim de desconforto muito comuns com as chefias, inclusive chefes mulheres, né? E eram mulheres que trabalhavam assim há 5, 6 anos na empresa e nunca tinham recebido um reajuste salarial. E morriam de medo de pedir um reajuste salarial, porque, eu não sei se eu mereço. Mas por que você não mereceria? O fulano não fala, no plenos pulmões, que negociou salário 2, 3 vezes. A gente ainda se coloca isso, né? Será que eu mereço? Será que eu... A gente introjeta, né, esse olhar que nos classifica como inferiores, né? Eu fui cobrir protestos de rua aqui em São Paulo, em alguns momentos, né? Estou em São Paulo há 11 anos. E a maior parte desse período trabalhei em redações grandes aqui. Mas eu já cobri situações aqui em São Paulo que o chefe falava... mas você quer que vá alguém, um cinegrafista, um fotógrafo, entende? Um outro repórter, né?
Ele só faltava falar um homem para te proteger, né? E tem situações que eu já me peguei pensando assim, putz, eu tinha colegas, amigas que cobriam madrugada, assim, porta de delegacia. E aí eu não sabia se aquilo era perigoso ou se era eu mesma falando que uma mulher não podia cobrir polícia à noite, né? E ela estava sempre com um motorista. Então, a gente introjeta e a gente repete isso o tempo inteiro. Agora, eu acho que sempre a gente tem que parar e pensar, pera, eu estou fazendo, está correto esse pensamento, né? E conversar entre a gente, né? Eu acho que abrir, ampliar essas redes de escuta entre nós mulheres é fundamental para você desconstruir isso que o tempo inteiro a sociedade, inclusive mulheres que repetem esses padrões com outras mulheres, tentam nos colocar. Com certeza. Você tocou aí um ponto profundo, né? Reflexão profunda para a gente fazer realmente, né? Até que ponto não é a gente mesmo que está colocando esse freio, né? De dizer assim, será que naquilo ali eu não preciso ser tutelada por um homem, né? Será que para cobrir essa pauta não precisa de um homem junto comigo, sabe? Então muito doido isso, na verdade, né? Eu não sei nem como é que a gente lida com isso, mas é uma repetição de comportamentos que a sociedade impõe pra gente, né? Então, a gente precisa de realmente dialogar. Eu acho que só através do diálogo e de uma escuta realmente qualificada entre nós, né, aberta a ouvir as opiniões, é que a gente vai conseguir construir diferente, né? A Aline, ela diz o seguinte: odeio o termo mãe guerreira. Nós somos, na verdade, sobrecarregadas. É uma real, né? A gente é sobrecarregada, porque assim, eu já tive momentos em que em que eu tive 3 empregos, fazia pós e ainda estava grávida. E assim, eu dizia, você é louca, quando é que você vai desacelerar? Você precisa se dedicar e agora só ser mãe, não sei o quê. Você tá doido? Minha filha nunca vai me impedir de nada. Minha filha nunca me impediu de nada, sabe? E eu acho que a gente que impõe esse limite, sabe? E muitas vezes a gente mesmo escuta outras colegas nossas dizendo assim: ah, nossa sina é ser mãe mesmo, é sofrer e é dividir o trabalho, não é isso, não é assim mesmo? E por que tem que ser assim mesmo? Sabe? Então acho que cabe a gente que vive na pele essa situação levantar essa discussão, realmente, né? E não ter essa síndrome da impostora de achar que o que eu faço não é suficiente ou não tá bom. Na verdade, a gente sempre faz muito para superar essa síndrome da impostora, né? A gente faz muito mais do que deveria, na verdade. A gente excede o nosso próprio limite, né? A Carol, ela fala: o tratamento dado às mães dentro das redações é desumano. É uma real, não é só dentro da redação, né? Nas empresas, de modo geral, isso é uma coisa desumana, né? No grupo das Firminas, a gente tem comentado aí. Recentemente, eu me envolvi numa discussão no LinkedIn, né? Sou dessas. E nessa discussão, uma moça dizia o seguinte, que ela passou 14 anos trabalhando num grande banco, e engravidou durante a pandemia. E por conta da gravidez, né, ela precisou ficar afastada ainda durante a gravidez, porque teve uma resolução do STF que precisava de afastar realmente a gestante do atendimento presencial. E ela ficou afastada 8 meses. Foram 4 meses da licença e 4 meses durante a gravidez que ela ficou afastada. E quando ela voltou, colocaram ela numa agência que não estava dando resultado, não estava batendo as metas. Ou seja, né? O plano já era demitir. Aí você pega uma pessoa que produziu 14 anos, como no relato dela, ela tinha premiações, destaques e tudo mais, e aí passou 14 anos produzindo. Quando ela precisou ficar afastada, voltou, o tempo da licença dela, o tempo, né, regimental para a demissão, ela passou em 2 agências que não estavam batendo meta. Ou seja, para justificar a demissão dessa pessoa, né? E aí eu endossei, né, que ela precisava mesmo falar sobre isso. E que o relato dela era corajoso, que ela precisava de comentar o assunto e que a gente precisa de falar de desigualdade de gênero e dessa situação que as mulheres mães vivem nas empresas. Nossa, a quantidade de ataque machista que eu recebi no LinkedIn não é brincadeira.
sabe? A quantidade de homem com útero que se julga no direito de falar, que sente que sabe o que é e que é uma injustiça colocar isso na maternidade, que não tem nada a ver, que tá botando a culpa nos outros pelos seus próprios fracassos. Pô, eu vi isso, sabe? Isso e outras coisas que eu nem convém relatar aqui, né? Mas ouvi, né? E aí a gente vê, a gente que é mulher e decide ser mãe é como se fosse uma sentença na vida da gente, né? E aí é um assédio velado, né? Porque ninguém diz que é por isso. Mas aí você acaba sofrendo. Se você não fizer um resultado extra espacial, além do que você já faz quando você decide ser mãe, você não merece aquele lugar que você está, né? Então é muito complicado essa situação e essa sociedade que a gente vive, né? A Fernanda, ela diz o seguinte: até para negociar o contrato empresarial, já soube de colega que foi recebida pelo assistente do diretor para apresentar um projeto. Diante do tratamento de descaso, ela desistiu da reunião do patrocínio e foi embora, né? Então isso realmente acontece também, né? Quando é uma mulher que vai apresentar uma proposta, é sempre com a terceira pessoa que poderia recebê-la, né? Nunca é o próprio diretor, a própria pessoa responsável pelo projeto. A Aline diz: não acho que filho impeça a gente de fazer nada, mas é fato que que sem uma rede de apoio é tudo mais difícil. As pessoas precisam perguntar por que ter filhos atrapalha apenas a carreira das mulheres. Isso também é uma realidade, né? A gente precisa de levantar esse assunto, acho que é essencial, né? Tem tudo a ver também com a nossa conversa aqui, né? São 8h30, vamos estender um pouquinho, que a gente demorou um pouquinho, teve um problema técnico para começar, né? Mas aí a gente dá uma estendida aqui. Ô Jana, me diz, o que você acha? Você acha que mudar um pouco a cara dos editores nas redações, trazer mais diversidade para os cargos de editores dentro das redações, talvez isso possa mudar essa realidade do assédio nas redações? Olha, eu queria muito ser poligiana e falar para você que sim, mas eu não acho que a questão é só... é um passo, né? E aí a gente não está falando só de mulheres, né? A gente está falando de negros, né? De orientais, né? Ter redações realmente diversas. Acho que é um primeiro passo, mas eu conheço, e com certeza você também conhece empresas que têm ações de diversidade, mas que são uma completa fraude quando você está falando de assédio, né? A gente estava falando agora há pouco de síndrome de impostora, e me ocorreu... eu não sou mãe, né? Eu não me considero com lugar de fala para tecer tantos comentários sobre isso, mas a gente recebeu tantas situações de assédio que foi praticado das mais diversas maneiras, né? Em relação a mulheres mães, a mulheres que sequer eram mães, mas que iam fazer entrevistas de emprego e era perguntado para elas se elas queriam ser mães um dia, né? Então, acho que... Desculpa, eu perdi o fio da meada. Qual que era a sua pergunta? Me perdoa. A diversidade na redação, a diversidade nos editores na redação. Perdão. Então, assim, a gente tem essa situação do assédio contra as mães, né? Que é muito mais difícil para você falar para uma mulher que é mãe: olha, isso é síndrome da impostora, tal. Ela tem toda uma culpa e a própria sociedade cobra isso dela. Mas de que maneira que a gente pode falar disso dentro das empresas? Né? Por que ainda é um tabu a questão da maternidade? Eu conheço veículos aqui em São Paulo que são super progressistas, mas que eu já ouvi de chefe mulher nesses veículos falar: olha, a gente não quer contratar mulher. Entendeu? Por que não quer contratar uma mulher em idade fértil? Né? Alguma razão tem. Então, não é só ter diversidade, mas é você conseguir tratar desses temas dentro das empresas de uma maneira mais honesta, sabe? Você pode ter uma redação de 10 editores, meio a meio, se você não tiver um diálogo menos hipócrita sobre cultura não tóxica dentro da empresa, não vai adiantar.
Eu cito um exemplo para você, eu nunca vou citar nomes de empresas, porque, enfim, eu não acho, primeiro que eu não acho que é ético com as empresas onde eu trabalhei, nesse momento falar isso, mas também porque eu não acho que é só nas empresas por onde eu passei, algumas que praticavam isso é uma realidade. Você tem várias empresas que têm departamentos de compliance, né? A própria Rede Globo tem um grande departamento de compliance. Quanto tempo aquela figurinista reclamou sem que nada fosse feito em relação ao assédio sexual que um ator praticou contra ela, né? Esse foi um caso que veio à tona. Era o José Maier, um cara super badalado, papapá, sempre em novela das 9, né? Só que muitos outros casos acontecem sem que esses departamentos de fato funcionem. Quer dizer, eles existem para forma, né? Eles existem para que a empresa possa estar melhor ranqueada em critérios internacionais, coisas do tipo. Mas como que eles funcionam de fato dentro? Né? O que as empresas têm de cultura? Agora na pandemia, por exemplo, né? Tem empresas, várias empresas, que passaram a demandar dos seus empregados, dos seus funcionários, de uma maneira muito diferente, ali por WhatsApp, por e-mail, né? E comportamentos tóxicos, né? Então, e são empresas que têm ações de diversidade. Então, assim, não adianta, sabe? A questão não é você ter. É um primeiro passo, você ter mais homens, mais mulheres, mais homens e mulheres negras, sabe? Aí você entender que mulheres também são mães, que homens e mulheres também podem ser trans, e adotar seus nomes sociais, inclusive, né? E juntar com tudo isso e ter uma cultura de fato interna de combate a comportamentos que são, né, na prática, que são assédio, tirar isso do discurso, sabe, Elara, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa fazer. Eu já ouvi chefe meu falar, olha, não leva isso para o RH, uma situação assim explícita de assédio moral, depois de vários episódios, não leva, porque você vai ficar um clima ruim depois com a pessoa, né, com a minha chefe, no caso. Isso acontece muito ainda, né, muito. Aí volta naquela conversa que a gente estava falando agora há pouco, as redes de apoio. A gente precisa, principalmente nós mulheres, né, uma andorinha não faz verão, que é o que dizem, né? Mas será que se a gente juntar várias andorinhas dentro das empresas, comitês, coletivos dentro dessas próprias empresas, e não precisa ser nada formal, mas ter pequenos grupos, sabe, de escuta, de acolhida, e por que não, de pensar coisas e propor isso internamente dentro das empresas, sabe? Eu acredito que isso é possível, eu vejo ações nesse sentido, mas acho que é um caminho longo ainda, infelizmente. Com certeza. Eu vou fazer um comentário aqui sobre uma coisa que você falou, né? Umas duas coisas que você falou, e vou ler um comentário aqui da Fernanda também. E aí a gente passa para a última pergunta. Essa questão da maternidade ainda, né? Chamando a atenção em relação a isso, né? Quando a gente não é perguntada, mulher sempre sofre essa pergunta, né? Homem não passa por isso. Então, isso foi uma das coisas que no LinkedIn, na discussão, o pessoal, os homens vieram falar, né? Não sei o que, você tem que entender que não tem nada a ver isso que você está falando, tal, não existe essa desigualdade de gênero. Mas quantos homens numa entrevista de emprego têm que responder a pergunta: você pretende ter filhos ainda? Essa é uma das perguntas que você colocou aí muito bem, né? Se a gente está em idade fértil, a gente sempre tem que ouvir esse tipo de pergunta, e é um tema proibido a mulher comentar que ama ser mãe e que quer ser mãe novamente numa entrevista de emprego. Não pode, né? A gente já é educado para não falar sobre isso. Ou então mudar de assunto quando vem uma pergunta dessa. Isso é uma coisa que realmente é fato pra gente que é mulher. E quando a gente já tem filhos que ainda estão na idade escolar, que vem a pergunta: legal, e com quem você deixa eles para trabalhar? Então essa é uma pergunta que nenhum homem nunca na história desse país respondeu uma pergunta dessa numa entrevista de emprego. E toda mulher responde em toda entrevista de emprego se ela é mãe. Sabe? Então é uma coisa que não dá para tapar sol com a peneira. Existe, sabe?
e a gente já começa a ser moralmente assediada na entrevista de emprego. E quando você falou uma coisa aí da questão do compliance, né? Na Globo teve essa repercussão, tanto desse caso do Zé Maier, quanto o outro caso do humorista também, né? E que foram levados para o compliance, demoraram muito tempo, né, para ser analisados, e inclusive a responsável pelo compliance era mulher, né? E isso foi uma das coisas que foi levantada, né, na repercussão dos dois casos, né? E a gente, como você mesma disse, não é só ter diversidade ou ter uma mulher no cargo de chefia, mas saber que precisa de ter um acolhimento de verdade, né? E aí, você falou também essa questão de quantas vezes você não sofreu um assédio, você, no caso, eu tô falando em geral, a pessoa não sofreu um assédio e foi aconselhada a não levar o assunto para o RH, né? Então, eu já sofri assédio e quando eu fui levar para o RH disse que era coisa da minha cabeça, né? Então, a gente vive isso, né? É uma real. E realmente, se não tiver uma acolhida real, a gente não tem nem coragem de levar o assunto, né? Eu fiquei deprimida, pedi para mudar de setor, porque eu não aguentava o assédio e o RH dizia que era coisa da minha cabeça, né? Então, coisa da minha cabeça, né? Enfim. E a Fernanda, ela diz o seguinte: na área de assessoria existe uma cobrança pela estética. E eu queria dizer para a Fernanda que não é só na área de assessoria, né? Que isso é uma real quando você trabalha em TV, né? Quando você é produtora, né? Em várias funções que, inclusive, hoje em dia isso não é mais tão pedido, né? Mas antes você tinha que mandar um currículo com foto, né? Então, isso é uma discriminação, né? Você vai contratar uma pessoa porque ela é bonita ou porque ela sabe trabalhar, né? E isso, no nosso jornalismo, é real, né? Se você não enquadra bem no vídeo, você não serve para TV. E quando, na verdade, não se trata disso. Se trata de você saber fazer, de você ter a técnica, de você saber escrever um bom texto, um bom editorial, e saber acontecer no quadro da TV, né? Hoje isso está mudando aos poucos, mas ainda é uma realidade, essa cobrança estética da mulher, né? A Fernanda diz o seguinte: mais uma vez jogaram uma pauta policial por me acharem fresca ou bonitinha na época, como um teste. É complicado. E porque tinha trabalhado com TV, beleza. A Fernanda participando bastante aqui. Jana, eu vou fazer a última pergunta para você. Queria que você me contasse um pouco, né, o que motivou a criação de Jornalistas contra o Assédio e alguns destaques, que você já falou algumas coisas aqui, e mais algum acontecimento que você acha que precisa destacar do coletivo. Bom, nosso coletivo ele começou em 2016, numa situação em que uma estagiária do portal IG foi assediada pelo Biel, cantor na época, né? Não sei se ele... Acho que ele ainda é cantor. E foram feitas matérias na época sobre esse caso, sobre o assédio. O portal corajosamente, na época, né, ou espertamente, ainda não sei, fez matérias sobre isso, e em seguida ela foi demitida, né, a estagiária. Na época, uma amiga me escreveu, eu tinha feito um post no Facebook sobre isso, esse post viralizou, aí uma amiga me escreveu, a Thaís Nunes, e falou assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, né? O que a gente faz? Vamos fazer o quê? Um vídeo, alguma coisa para manifestar com essa menina, né? Um absurdo. E aí a gente começou a coletar, formamos um grupo de WhatsApp com mulheres que tinham mais ou menos uma visão semelhante à nossa, juntamos vários relatos de mulheres de assédio, que as mulheres já tinham ouvido no momento da vida, de todo tipo que você possa imaginar, e a gente fez isso tudo assim, no final de semana, né? Isso deu como foi o primeiro grupo que se começou de fato a falar sobre assédio contra jornalistas ali, que a gente tinha notícia, isso atraiu um olhar da imprensa, né? Veículos especializados fizeram matérias a respeito disso, então isso deu muita visibilidade para a gente ali. E a gente começou a falar disso, porque a gente chegou à conclusão que a gente falava muito do assédio dos outros, né, das outras profissões, tal, da nossa, estava borbulhante, assim, de casos, né, muitos casos, as mulheres no meio esportivo, as mulheres que cobrem política,
as mulheres que não podiam cobrir economia porque era assunto de homem, as mulheres mães, meu Deus, quantas mulheres que voltaram de licença de maternidade com carteira de trabalho dentro da bolsa, porque podiam ser demitidas na volta, como aconteceu com uma amiga minha, e várias outras que relataram coisas do tipo. Então, a gente viu que tinha, poxa, né, a gente está falando disso, e quando eu falei para você no começo da conversa que a gente precisa falar sobre isso, tirar o elefante da sala, foi interessante a gente observar nesses 5 anos que mulheres de gerações anteriores às nossas, né, ali que estavam envolvidas diretamente no coletivo, elas começaram a refletir sobre situações que tinham ocorrido na vida delas havia muito tempo e que elas não tinham percebido que aquilo era sério. Eu, Janaína Garcia, eu fiz em algum momento da minha vida reflexões sobre situações muito que eu tinha jogado debaixo do meu tapete emocional e que eram situações de assédio muito pesadas pelas quais eu tinha passado, né? E foi essa conversa, esse trabalho, essa mobilização que me permitiu enxergar isso. E eu acho que no momento em que você fala disso, enxerga isso, você também se descobre como mulher em outras potencialidades, né? A gente fez algumas campanhas nesse sentido, nesses últimos 5 anos. A gente fez até uma campanha do Dia da Mulher, assim, sabe, flor, eu respeito, não quero flor no Dia das Mulheres, né? Quero que você me respeite e me pague igual que você paga um homem, né? E a gente fez uma campanha muito interessante, Lara, há 3 anos, e a gente juntou, eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que o Correio Brasiliense, ele publicou uma vez um artigo, uma crônica de um editor do veículo, narrando o tesão que ele sentia por uma estagiária. E isso foi para o ar, isso foi para o impresso, isso foi para o site. Imagina, uma chefe que era mulher, inclusive, para a redação deles, né? Então, quando isso saiu, a gente teve um estalo assim, de que, olha, a gente tem que falar com esse homem que acha que é normal você fazer um artigo assediando a estagiária, né? E aí nós fizemos uma pesquisa num grupo de WhatsApp de Facebook que a gente tem, que foi precursor até da nossa fanpage do coletivo, né? E várias mulheres colocaram ali frases que elas já tinham ouvido na vida. Muitas mães, e várias frases que expressavam o assédio. E aí nós chamamos grupos de homens jornalistas para comentar, para eles falarem isso claro. Então a gente tem contra o machismo, porque naquele momento a gente falou, bom, a gente não vai combater o assédio se a gente não mostrar para o machista que ele está sendo machista, né? Aquilo que ele fala que ele acha que é um elogio e tal, causa um desconforto, um constrangimento. Então, esse foi um momento bem interessante, assim, do nosso grupo. E um último momento que eu destaco para você, que eu acho que foi bem relevante também, foi quando a gente começou a fazer uma cobrança mais intensa, assim, em relação às plataformas, sobretudo o Twitter, em relação à responsabilidade dela, né, nos discursos de ódio, das ameaças, né, contra a figura da mulher comunicadora. Teve esse caso da Patrícia, o grande estupim, né, teve o caso da Shirley, teve vários outros casos recentemente, mas eu acho que começar a cobrar, que olha, você dá palco para isso, né? Então a gente fez um abaixo-assinado que coletou muita assinatura, entregamos fisicamente essas assinaturas para o Twitter, né? E eles nos passaram a colocar mais a par de algumas questões, assim, de ações que eles estão fazendo, de buscar ouvir mais esses grupos na sociedade. A gente sabe que a resposta dessas plataformas ainda é muito lenta, porque uma vez que você joga, né, um copo de cristal na rua, você vai demorar demais para catar e nunca vai catar todos os cacos. E a reputação é uma coisa assim também, né? Você jogou ali, aquilo virou um meme, você não controla mais. Então, mas eu quero acreditar que tá um olhar para isso, inclusive com busca por mais diversidade dentro dessas plataformas, assim, de ter mulheres dialogando com a gente também sobre isso, de ter mulheres negras também participando desse debate, né? E de criar canais para que a gente possa falar para eles, olha, esse tipo de ação está acontecendo,
sabe, ter um filtro para priorizar coisas, né? Resolve? Absolutamente, não resolve. A gente tá falando de uma gotícula no oceano, né? Mas acho que esse pode ser um caminho. Né? Cobrar, buscar coletivamente ter esse tipo de organização, né? E eu acho que o mais importante, assim, saber que a gente não está sozinho. Né? Vocês no Firminas não estão sozinhas. Nós, no Coletivo Jornalistas contra o Assédio, não estamos sozinhos. E não só não estamos sozinhos entre a gente, como outras pessoas, outras mulheres, até eventualmente homens nos procuram. Então, acho que fazer esse trabalho organizado na sociedade, como entidades, como coletivos, como as ONGs, né, que são importantíssimas aí, as associações, né, acho que isso é fundamental. Então, eu queria agradecer, né, porque pouco mais de uma hora que a gente passou aqui foi muito significativo, né, uma conversa boa, interessante, profunda e que leva a gente a muitas reflexões, né. E agradecer a Carol, né, que especificamente a ela, porque era ela para ser a anfitriã dessa live, né? Foi a Carol Avancini que convidou a Jana, né? E infelizmente a Carol não podia estar hoje aqui, né? Porque ela olha fez... a síndrome da impostora. Não, foi isso. que ela fez um procedimento, né, e não podia falar, né? Então, assim, como a gente adora falar, aí ia ser complicado ela tá aqui e não poder falar, né? Mas muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de bater esse papo com você, Jana. Queria dizer que Firminas é um espaço que está sempre aberto para vocês e espero que daí do coletivo de vocês também esteja sempre aberto esse espaço, porque a gente está aqui realmente para dialogar, né, e refletir a respeito dessa realidade, da sociedade que a gente está vivendo, né, e essa conversa, hoje ela é uma conversa que tem esse teor, daqui a 6 meses, daqui a um ano, depois da próxima eleição, pode ser uma conversa com um teor totalmente diferente, né, e é um assunto que não se esgota e, como você mesmo disse, né, é como um copo de cristal que a gente joga no meio da rua. Agora eu vou fazer a analogia da Polijana, né? Esse copo de cristal, a gente tá espalhando os caquinhos. A gente não tá aqui para catar caquinho, não. A gente tá aqui para espalhar mesmo. É para o pessoal começar a ver que existe um elefante na sala, que o copo tá quebrado e que a gente precisa resolver. Não é não? Então, obrigada mais uma vez. Tá? Quem tá acompanhando aí com Firminas, quem tá acompanhando na fanpage do Findac, tá bom? Obrigada pela audiência, obrigada por poder partilhar com a gente esse momento e todo mundo que fez comentário e interagiu aqui, tá? Queria desejar boa noite e continuem aí acompanhando Firminas no nosso portal, sempre com conteúdo novo lá, tá? Acompanhe aí que depois a gente vai ter matéria sobre essa live também, tá? Obrigada, beijão. Obrigada, gente. Força na luta. Tchau, tchau.